Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero começar lendo a palavra. Como está a sua expectativa aí para hoje? Então, vamos fazer um bom culto? Aleluia, funciona assim, você vai puxando aí o que você quer de Deus, e eu vou ficando sensível aqui para ser um canal de Deus para a sua vida. Tudo bem? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, diz assim, Romanos no capítulo 12, vamos ver a partir do verso 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Quantos sabem que a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida? Amém. Basta uma palavra de Deus, irmãos, para as coisas clarearem na nossa frente e a vitória alcançar a nossa vida. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas apresentai-vos. Deixa eu pegar na Bíblia aqui direitinho. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então Deus tem uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amém? Mas essa vontade, ela está condicionada a um princípio. Percebe aqui? Ele diz que para essa vontade boa, agradável e perfeita atingir a nossa vida, porque é da vontade de Deus, há uma necessidade de uma renovação do nosso entendimento. Ele diz para a gente não nos conformar com o mundo, ou continuar da mesma maneira que nós pensávamos, falávamos e agíamos quando nós não estávamos em Cristo. Como todo mundo faz. Mas como dizem as mamães, você não é todo mundo. Ok? Então, nós não somos todo mundo. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós avançamos nos princípios de Deus. Então, precisamos transformar a nossa maneira de pensar, para pensar do jeito que Deus pensa. E aí acontece que a vontade de Deus começa a se encaixar na nossa vida. E ela é boa, agradável e perfeita. E em seguida, no verso 3, eu vou ler numa outra tradução. Vou ler na tradução King James. No verso 3 ele diz assim, porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Percebe, irmãos, ele fala aqui a respeito de uma autoimagem. Como você se vê. E da importância de nós equilibrarmos essa autoimagem na mesma proporção da fé que foi repartida com cada um de nós. Quantos aqui receberam uma medida de fé? E quantos têm se envolvido para que essa fé cresça? Conforme a nossa fé vai crescendo, e para ela crescer, nós precisamos ouvir e ouvir a palavra, não é isso? Quanto mais ouvimos a palavra, mais conhecemos dessa palavra. E com o maior conhecimento da palavra, nós temos maior entendimento, renovação da nossa mente, e percebemos quem nós somos, o que nós temos, o que nós podemos, como é o caráter de Deus, o que Deus espera da nossa vida. Quem está comigo até aqui? Quando esse conhecimento vai chegando e nós vamos nos vendo na palavra, a nossa autoimagem, ela vai ficando cada vez mais equilibrada. E é necessário um equilíbrio. Por quê? Porque Deus, ele é equilibrado. Deus não gosta dos cantos das ruas. Deus está no meio. Amém, irmãos? Então, precisamos de um equilíbrio, de entender quem nós somos. Só que, se nós formos buscar na Bíblia, qual é o parâmetro para isso? Qual é o nosso prumo?
como nós vamos entender até onde eu estou equilibrado aqui? Será que eu estou deixando de fazer coisas ou fazendo coisas além do que a Bíblia diz? Qual é o meu equilíbrio? Qual é o ponto onde eu estou correto e a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, começa não só a atingir a minha vida, mas ela começa a me seguir, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham e elas nos alcançarão. Aleluia. Quem é abençoado aqui? Glória a Deus. O ponto de equilíbrio, o alvo, o exemplo, chama-se Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, você pode acompanhar comigo, ou então só atenta com os seus ouvidos e preste bem atenção. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador, ou seja, aquele que aperfeiçoou a fé, consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou vergonha, ou desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, para quem nós vamos olhar, a fim de encontrar um alvo, encontrar um exemplo para a nossa vida? Vou dar duas chances para você. Bolo de chocolate, letra A. Letra B, Jesus Cristo. Acerta, acerta. Vamos olhar para Jesus Cristo. E Jesus, ele é a palavra. Então, quando nós repetimos aqui inúmeras vezes: ei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, é uma forma de estimular você a querer saber o que a Bíblia diz ao seu respeito, ao meu respeito. E quanto mais conhecimento dessa palavra, e quanto mais nós conhecemos e colocamos em prática, mais nos parecemos com Jesus. E nós vamos entender, olhando para a vida de Jesus, e o tema desse mês é posicionados no reino, e eu achei bastante interessante essa imagem, eu vou até usá-la para poder transmitir um pouco da mensagem dessa noite para você. Jesus, a Bíblia fala que ele era o Cordeiro de Deus, não é isso? Em João, no capítulo 1, lá no verso 29, quando Jesus vai ser batizado nas águas por João Batista, João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós olharmos para Jesus como o Cordeiro, acredito que podemos também nos espelhar nele da mesma maneira que ele foi. Você concorda comigo? Porém, irmãos, nós temos que entender quando Jesus foi o cordeiro e quando ele foi o leão. Na imagem mostra um cordeiro e mostra um leão. Quando Filipe estava pregando a palavra ao eunuco, na verdade ele estava correndo atrás da carruagem e um homem estava sentado lendo a escritura, e ele lia lá Isaías 53, no versículo 7, e quando ele se aproxima, em Atos do capítulo 8, no verso 32, diz assim: ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. A sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Aleluia. Ei, irmãos, a Bíblia fala em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que sofreu até a morte, e morte de cruz, que se entregou. Mas essa condição de Jesus como Cordeiro foi uma condição onde ele veio pagar o preço pelo pecado de cada um de nós. E ele estava ali como um cordeiro diante de Deus, um cordeiro mudo, um cordeiro pronto a se dar como sacrifício para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por conta disso ele recebeu um nome que está acima de todo o nome. Todo nome que se possa nomear, todo nome que se possa referir.
E quando Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia não fala mais a respeito dele como um cordeiro. A coisa mudou. Por que mudou? Porque agora ele recebeu autoridade, o nome acima de todo nome. Diz que ele despojou os principados, os potestades, sobre eles triunfou na cruz. E recebeu um nome que é acima de todo nome. E se nós formos ver agora a Bíblia falando a respeito de Jesus, quando você abre em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 5, fala que ele viu aquele que era o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, o digno de abrir os selos. Jesus agora aparece com autoridade, irmãos. Se nós formos ler em Apocalipse, no capítulo 19, ele vai se referir a Jesus como aquele que vem num cavalo branco, que tem os olhos como de fogo, que na sua boca tem uma espada afiada, que na sua coxa, no seu manto estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ei, a coisa mudou. Quando Jesus morre, até a sua morte, ele estava se entregando como um cordeiro. Mas depois que Jesus ressuscitou, irmãos, ele ressuscitou como um leão, como aquele que tem autoridade, com aquele que tem poder, com aquele que tem um nome acima de todo nome. Aleluia. Ao nome de Jesus, tudo tem que se dobrar. E se nós formos comparar aqui essa imagem de um cordeiro e um leão, irmãos, um cordeiro ou uma ovelha é uma presa. É um animal que ele come capim, que ele precisa ser pastoreado, cuidado, porque ele é frágil, ele é vulnerável. Os olhos são lateralizados. Para quê? Para ficar atento ao perigo. Para estar sempre atento, sempre preocupado, será que vão me atacar? Ele, quando abaixa a cabeça para comer, irmãos, tem uma característica nesse animal. As suas pupilas, mesmo que ele abaixe a cabeça, elas voltam para frente, para que ele consiga perceber se tem algum predador que está pronto para o pegar. Mas o leão é diferente. Um leão, a vista dele é frontal. Por quê? Ele não está preocupado se alguém vai atacar, porque ele sabe que ninguém vai. Ele está de olho na sua presa. Ele tem concentração naquilo que ele quer alcançar. Ele tem foco. As suas pupilas conseguem focar e ficar presa ao seu alvo, a ponto de, se o alvo correr para lá ou para cá, nada o vai distrair, porque ele vai continuar avançando. Existe uma diferença. Amém, irmãos? Agora, eu quero que você abra comigo aí, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. E para nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Diga, reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. Quem você acha que reina? Um cordeiro ou um leão? Vou perguntar de novo. Quem você acha que reina? Um cordeiro ou um leão? E quando ele diz que nós reinaríamos, ele nos comprou com o objetivo de reinarmos sobre a terra. Então, sobre essa terra é para sermos cordeiros ou para sermos leões? Leões. Amém, irmãos? E se o tema é posicionamento no reino, existe um posicionamento como crente que nós precisamos ter. O entendimento que Deus nos colocou nessa terra, não como ovelhas, mas como leões. Ah, mas eu não sou ovelha? É também. Mas nós somos ovelhas para Deus. Para o Senhor, sim, nós somos como cordeiros. Para o Senhor, sim, nós somos ovelhas, somos submissos. Estamos aqui para morrer por Ele. Estamos aqui para morrer pelos outros. Estamos aqui para entregar a nossa vida pelo Evangelho. Estamos aqui para nos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor e fazer com que Ele seja Senhor da nossa vida. Sim, somos para o Senhor como ovelhas. Para o Senhor nós vamos nos prostrar, para o Senhor nós vamos deixar Ele ser o bom pastor.
Para o Senhor, nós vamos crer que Ele nos conduz em triunfo, que Ele nos leva a pastos verdejantes, que Ele tem um lugar de descanso que nos leva a águas tranquilas. Para o Senhor, no Senhor nós confiamos, porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. Para o Senhor, Ele nos coloca num aprisco, num rebanho. Para o Senhor, nós vamos sim congregar como ovelhas. Para o Senhor, nós vamos gerar ovelhas. Para o Senhor, no reino, para o Senhor eu estou sim prostrado, me humilho diante dEle, no sentido de querer fazer a vontade dEle e não a minha. Para o Senhor eu me entrego. Mas aqui na terra, quando a ordem do Senhor é: ei, vá, ide, pregue, alcance, avance, conquiste, expanda o reino, aí o cordeiro ficou. Porque quem vai se levantar dentro de cada um de nós agora é o leão. Vamos nos levantar como leões do Senhor, como autoridade. A Bíblia diz que o Senhor recebeu o nome sobre todo nome e também tomou a autoridade. Despejou todos os principados, todas as potestades, sobre eles triunfou sim, e os colocou debaixo dos seus pés, e pegou toda essa autoridade e entregou para a igreja, entregou para os filhos. Aleluia. Nessa autoridade nos levantamos como igreja de leões no meio do reino. Irmãos, isso é muito importante, porque se nós não tivermos o entendimento da diferença de posicionamento no reino, no sentido de cordeiros e de leões, pode ser que a gente fique acuado, e o mundo está pressionando, e o inferno está pressionando, e as situações estão pressionando, e nós estamos com cabeça baixa, esperando Deus fazer alguma coisa. Quando Deus está com a expectativa de que a gente se levante e ruja com autoridade e libere palavras de autoridade e parte para cima da nossa presa. Aleluia. Oh, glória. Deus nos deu autoridade no seu nome. Em Mateus no capítulo 28, no verso 16, abra sua Bíblia aí comigo, isso eu quero sim que você leia. Aleluia. Mateus 28, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 18. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Em Marcos, também lá no capítulo 16, ele vai falar a mesma coisa, só que ele fala: ide e pregai o evangelho. Agora eu quero me ater a essa palavrinha aqui, ó, portanto. Porque ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. O que ele está se referindo aqui? Jesus se levanta para os discípulos e fala: aí pessoal, olha, eu recebi toda a autoridade. O cordeiro morreu, se levantou agora aqui o leão. Eu tenho autoridade. E porque eu tenho autoridade, eu estou dizendo: ide. E tem dois aspectos disso aqui. Eu falei isso na aula do Remo, vou repetir para vocês. Tem dois aspectos importantes. Porque quando Jesus fala: eu tenho autoridade, portanto vá, o que ele está dizendo? Olha, eu tenho autoridade, vocês têm que me obedecer. Sim ou não? Ele está dizendo: eu tenho autoridade, e porque eu tenho autoridade, eu estou mandando em vocês. Não é, irmãos, aqui não é um pedido, não é uma opção. Jesus está ordenando, é um mandamento. Ele está dizendo: portanto, ide. Eu sou autoridade, eu estou dando essa ordem a vocês. Ok? Mas tem um outro aspecto também. O outro aspecto é: olha, eu recebi toda a autoridade. Esse mundo já está debaixo dos meus pés.
Eu tenho autoridade sobre enfermidades. Eu tenho autoridade sobre todas as doenças. Eu tenho autoridade sobre a escassez, sobre a morte. Eu tenho autoridade sobre a pobreza. Eu tenho autoridade sobre a angústia, sobre a bagunça. Eu tenho autoridade sobre a inveja. Eu tenho autoridade sobre o roubo, a morte e a destruição. E eu peguei essa autoridade e eu estou dando para vocês. Então vai fazer as mesmas obras que eu fiz, vai fazer outras ainda maiores. Ei, se levante, como eu me levantei agora como leão. Eu faço de vocês leões do mesmo jeito. Comece a avançar. Aleluia. Autoridade, irmãos. Então o nosso posicionamento no reino é um posicionamento onde, quando nós vimos doença, achei a minha presa. Um posicionamento onde, quando eu vejo a escassez, achei a minha presa. Eu vou focar o alvo, eu vou focar os meus olhos nela. Eu vou usar toda a minha força, a força que o Senhor me capacitou, a força que o Senhor me ungiu, a força que o Senhor me deu, porque a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu vou partir para cima. Aleluia, irmãos. A Bíblia não nos diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. É outro espírito que nós temos: ousadia. Ousadia e poder, ousadia e moderação. Tenha uma autoimagem moderada, equilibrada. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Irmãos, isso nos tira de uma posição de acuados. Eu vou falar pelo Espírito aqui. Tem pessoas que entraram nesse lugar e estão acuadas hoje. Acuadas como presa. Mas eu estou dizendo: você não foi feito presa. Você não foi feito presa. Estão acuados porque circunstâncias se levantaram. Sentimentos se levantaram. Doenças apareceram. O medo bateu na porta. E com o medo que bateu na porta, as pressões na mente... As pressões... Irmãos, nossos pensamentos, ele tem uma coisa ruim quando eles não estão organizados, quando eles não estão transformados pela palavra. Eles começam a fazer previsões ou expectativas de futuro baseado em informações do presente. É assim ou não é? Você começa a fazer cálculos baseado na história, nas informações que você tem ao seu redor, de como será amanhã, e depois, e o ano que vem, e depois. Isso tem um grande problema, porque se as circunstâncias ao redor estiverem te acuando, sabe o que vai acontecer? A sua previsão de futuro será previsão de derrota. Estou mentindo, gente? Serão previsões de derrota. E aí os pensamentos começam a formar um leque de possibilidades ruins. Isso abre espaço para o medo, para a angústia, para a tristeza. Isso nos leva à derrota. Por quê? Posição de presa. Não entendeu a sua posição no reino. A nossa posição é de autoridade no nome de Jesus. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Deus nos chamou para reinar em vida. Aleluia. Reis e sacerdotes. Então qual é a posição daquele que é rei e sacerdote? Se levantou a dificuldade, se levantaram os rumores ruins. O que é isso que se levantou? É a minha presa. Está ali aquele o qual eu vou pegar e vou destroçar. Aquele que eu vou pegar e vou consumir. Aleluia. Não se deixe intimidar, irmão. E aí nós nos levantamos, mas a Bíblia fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E elas derrubam esses sofismas, essas mentiras, esses enganos. Aleluia. E nós vamos correr para o que a Bíblia diz ao nosso respeito. O que Deus disse ao meu respeito com relação a isso? Quais são as promessas de Deus? Porque todas elas têm sim, têm amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. E o princípio é o mesmo. Por isso que ele diz para termos uma autoimagem equilibrada, segundo a proporção da fé. O princípio de agirmos é o princípio da fé.
E o princípio da fé é simples. Deus deixou bem simples para não dificultar, para que você não tenha dificuldade de reinar, para que você não tenha dificuldade de agir na autoridade que Ele te deu. Qual é o princípio simples? Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Mas às vezes a gente se distrai, irmãos. Se distrai achando que não, eu tenho que ter um conselho de algum especialista, não, eu tenho que buscar um conhecimento específico. Tudo bem, podemos ter conselhos, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, é importante buscar o conhecimento, tudo bem, mas quem vai nos livrar é o espiritual, porque nós não somos naturais. Se ficar só nas ferramentas naturais, espiritualmente você virou uma presa. Mas quando nos levantamos nos princípios de Deus em espírito, nós tomamos um outro lugar de autoridade no reino espiritual. Aleluia. E a Bíblia diz que a nossa luta nem é contra o sangue ou contra a carne, mas ela está num outro nível, baseado em principados e potestades, hostes espirituais da maldade. O que está dizendo? Ei, abra os seus olhos. Por trás de um natural, por trás de pressões, existe um sobrenatural agindo. E você vai ter que agir no sobrenatural também, se quiser vencer. Do contrário, a gente continua agindo como agia antes no mundo. Mas o conselho foi, ei, não se molde ao mundo. Comece a se transformar pela palavra. E aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um agir para isso. Então como funciona? Funciona assim, se levantou uma pressão na área das enfermidades, o que eu vou te fazer? Crer e falar. Vai para cima, irmãos. Não se deixe acuar. Irmão, tem gente que está como se fosse no canto de um ringue, com a guarda levantada e só apanhando. Está esperando o quê? O gongo bater? Ah, vou esperar que Jesus voltar lá no céu, não tem tristeza, não tem dor. Não, irmãos, é para reinar em vida, é para reinar aqui. É para reinar aqui. Aleluia. É para reagir. É para avançar. Deus te deu autoridade. Deus te deu poder nele. No nome de Jesus. Então o que nós fazemos? Liberamos palavra. De que forma? Crendo. Ei, eu creio na palavra que diz, o Senhor enviou a sua palavra e o sarou, livrou do que era mortal. Ele mesmo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Viverei, não morrerei, eu contarei os feitos do Senhor. Aleluia. Tem gente acuada aqui com medo de morrer, porque teve uma doença. E o diabo falou que vai te matar com ela. E se você ficar como ovelha, como presa, é isso que vai acontecer. Mas Deus não te chamou para ser presa. Deus te chamou para ser um predador. E agora você vai dizer o que a Bíblia diz. Ei, irmãos, Davi pegou um entendimento. Davi cuidava de ovelhas. Em um momento veio um leão para tomar a ovelha do seu pai. Ele sabia o que era um leão e sabia o que era uma ovelha. E como uma ovelha, ele ouviu a palavra do seu pai e obedeceu. Ei, vai até seus irmãos, entregar o alimento para eles que estão em batalha. Como ovelha, obediente à voz do seu pai, ele foi. Quando o pai disse, cuida das ovelhas, ele foi cuidar. Porém, irmãos, quando se levantou um gigante, acabou a ovelha. E ele se levanta e diz, ei, você vem contra mim com escudos e espadas, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Eu vou contra você no nome do Senhor. E ainda hoje eu vou arrancar a sua cabeça e as aves de rapina vão comer o seu corpo. Ei, irmãos, isso é voz de caçador e não de presa. O que o diabo está falando? O que as circunstâncias estão gritando e dizendo que vão fazer com você? Não estou aborrecido não, mas eu estou empolgado com o Evangelho. Aleluia. Porque, irmão, se deixar, se a gente não se atentar, a gente vai sendo massacrado. É um pouquinho aqui que entra, é uma pressãozinha ali, é outra ali e outra. E quando vê, são tantas coisas que você já não sabe nem para onde, o que faz primeiro. Tem que traçar um plano de ação. Onde eu vou agir aqui? Aleluia.
pressões financeiras. Eu estou com raiva do diabo, irmãos. Eu estou com raiva. Sabe por quê? A Bíblia diz que as riquezas desse mundo, elas são para a igreja. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele diz que tudo que nós colocarmos as mãos para fazer, prosperará. Que seremos abençoados ao entrar e ao sair. Que as bênçãos do Senhor nos acompanham, nos alcançam. Que Ele mesmo supre cada uma das nossas necessidades em glória, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. E o que fazemos então quando vem a pressão? Temos sim que nos levantar com essa palavra. E aí, irmãos, está na hora de a gente começar a escrever em pedaços de papel e colar na parede, colar no armário, escrever no espelho do banheiro, por onde você passar, está um versículo lá para te lembrar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Agarrar essa palavra e começar a liberar ela no mundo espiritual, começar a liberar. Porque, irmãos, chega um tempo onde a gente fica tão acuado, que a gente fala acuado. A gente fala a palavra como ovelha. Falar a palavra como ovelha não transforma você em predador. Continua te mantendo como presa. Porque às vezes está com tanto medo, que não, Senhor, eu sei que o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, eu sei. Como que suplicando a Deus, para a palavra dele ser real na nossa vida. Não, irmãos, a palavra de Deus é real. E Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele só precisa que ela seja liberada com fé. E fé é firme certeza. Fé é convicção plena. Fé é estar tranquilo, é estar descansado. A Bíblia conta uma história onde os discípulos estavam dentro do barco e a tempestade chegou. E estamos falando de pescadores, acostumados com o mar, acostumados com o barco. E a água começa a entrar no barco, eles jogando água para fora, e a água entrando, e é vento, e é onda, e Jesus estava dormindo. Porque um leão não tem medo de uma ovelha atacar ele. Imagina. Agora, eu duvido uma ovelha ouvir um rugido de um leão e permanecer no mesmo lugar. E quando acordam apavorados, e a pergunta deles era: Senhor, não te importa que pereçamos? E eu sei porque sei que tem pessoas que fizeram uma oração dessa mesma maneira. Senhor, você não está vendo com o que eu estou passando? Você não se importa de ver que as coisas estão todas ruindo e que Ele se importa sim, irmãos. Deus se importa. Tanto se importa que antes mesmo de você nascer, Ele já te deu a saída. Ele já te deu o escape. Ah, mas é muita pressão, é muita tentação. Mas a Bíblia diz que Deus não permite que venha tentação sobre nós, acima daquilo que nós podemos suportar. Pelo contrário, quando vem a tentação, Deus já manda o escape. Então não deixe sair da sua boca: isso não tem jeito, não tem saída. Tem sim, a saída está na palavra. A saída está nos seus lábios. A saída está no seu coração. Por isso que ele diz em Provérbios: ei, filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos, não deixa apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do seu coração, porque vão ser vida para aqueles que acham. Agora, quando essa palavra vira vida e transforma o espiritual, quando ela sai com autoridade e fé da nossa boca. Na prática, eu vou falar o que eu estou crendo. E eu vou descansar, porque foi isso que Jesus fez. Ele se levanta e ele libera uma palavra: vento, se acalme, ondas, se acalmem. E o que aconteceu? Teve que obedecer, não tem opção. Quando você pegar essa revelação de que o natural vai ter que obedecer, quando você estabelecer realidades espirituais através do que você crê, ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém nos para mais. Aleluia. Porque a gente pegou o jeito. Ah, eu entendi. É promessa de Deus. O Espírito de Deus disse: ok, eu vou liberar a palavra e as coisas vão começar a se transformar. Aleluia. E o que mais? Descansou, irmãos. Descansou. Oh, glória. Tem coisas.
Você não vai ficar triste comigo não, mas eu tenho que falar uma verdade para você. Tem coisas que vão destravar na sua vida, na minha vida. Não vai ser com oração de pessoas, não vai ser com imposição de mãos, não vai ser com apelo, vai ser com uma tomada de decisão e um levantar em postura de autoridade. Tem coisas que você vai ter que se levantar em autoridade e poder, crendo que o Senhor vai honrar, crendo que o Senhor vai honrar a palavra dele que sai dos seus lábios. Vai ter que se levantar, vai ter que liberar a palavra com autoridade. Chega de resmungar, chega de mimimi, chega de ai, coitadinho de mim, Deus não está vendo, está com a expectativa que você se levante como leão e deixe de ser ovelha, deixe de ser presa. Aleluia, aleluia. Ninguém tem medo de ovelha, irmãos. Imagina você estivesse numa fazenda e de repente uma ovelha, bichinho branquinho, fofinho. Você ia sair correndo, ai meu Deus, tem uma ovelha ali. Mas deixa, ouve um rugido de um leão, você nem precisa saber onde ele está. Talvez você não corra porque as pernas paralisaram. Treme tudo. A ponta do cabelo, a unha do pé. Eu não sei quantos já ouviram o rugido do leão ao vivo, eu já ouvi. Mexe aqui dentro, treme tudo. Aleluia. Quando você libera a palavra do Senhor, sabendo quem você é, na autoridade do nome de Jesus, tenha uma certeza, o inferno estremece, as potestades e principados tremem, o ambiente treme. Quando nós oramos na autoridade do nome de Jesus, o ambiente treme, as cadeias caem, pessoas são libertas, nós somos libertos, provisão chega, anjos começam a se mover para fazer cumprir a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos essa aliança com Ele, irmãos. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Espero que tenha sido resposta de Deus para você hoje. Talvez você tenha entrado aqui achando, ai, agora vão impor as mãos sobre mim, isso vai sair. Agora vai ter uma palavra de Deus para as coisas se modificarem. Tem, a palavra de Deus chegou. Levante-se na autoridade que você tem no nome de Jesus. E comece a declarar a palavra, liberar a palavra, e deixe os seus olhos já começarem a ver a coisa diferente. Aleluia. Se você chegasse em casa hoje, e abrisse a sua conta bancária, e toda a dívida tivesse quitada lá na sua planilha, e tivesse um bônus lá de 1 milhão na sua conta, como você estaria reagindo? Como você estaria reagindo? Pois a fé faz isso, irmãos, começa a reagir antes de ver. Por quê? Crê que quando falo, acontece. Eu creio que quando eu pedi, Deus deu. Eu creio que quando em oração, tudo quanto em oração pedi, crendo que recebeste, será assim convosco. Crede que recebeste, crede que recebeste, crede que recebeste, crede que recebeste. Quando? No momento que você creu, no momento que você pediu, no momento que você liberou a palavra de Deus para que movesse o sobrenatural para acontecer. Liberou, aconteceu, ei, começa a se alegrar. Mas não estou vendo nada, mas eu estou crendo. Ah, nada, parece que nada mudou, mas já mudou no espiritual. Oh, aleluia. Se viesse agora um poder do alto sobre a sua vida e simplesmente queimasse todo e qualquer sintoma de enfermidade, como você se sentiria? O que você faria? Que tipo de movimento você faria agora? Pois é, pega pela fé, creia primeiro, se alegre primeiro e deixe para ver depois. Essa é a mudança de entendimento. Essa é a renovação da mente. Porque do natural eu vejo, me alegro. Eu recebo e me alegro. Eu recebo e fico em paz. No sobrenatural eu creio. Ainda que eu não veja, ainda que não chegue, eu já creio e eu já me alegro.
Eu já creio e já fico em paz. Eu já creio e toda ansiedade já vai embora. Eu já creio e descanso no Senhor, porque eu aprendi que eu posso lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Aleluia. Ei, irmão, eu creio. Eu creio que vai chegar um tempo onde os desafios, as pressões, essas também serão motivos de alegria. Por quê? Porque vai ser uma caçada. Vai ser uma caçada. Se levantou, opa, achei a minha ovelha, achei a minha presa. E quando eu passar por ela, quando eu destroçar ela, aleluia, vai chegar um reinado. Vai chegar um reinado. Vai chegar a bênção. Vai chegar a recompensa. Aleluia. Às vezes estamos caindo na mentira do diabo, irmãos. Ficamos ouvindo um monte de palhaçada, um monte de mentira. E aí, esmurecendo. Aí você vai falir, aí você vai morrer, a sua família vai ser destruída, aí isso e aquilo. Ei, besteira. Porque a Bíblia nos garante outra coisa. Diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Diz que Ele nos deu vida e nos deu vida em abundância. Não fala que Ele vai dar vida, Ele já deu. Deu vida e vida em abundância. As verdades que imperam a nossa vida são essas. Essa é a rocha que nós estamos firmados. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Então eu vou dizer para você essa noite, fazer um apelo a você. Ei, se levante como um leão. Se levante como um leão. Se levante como um leão. Dê um brado de vitória. Dê um brado de vitória. Dê comandos. Libere a autoridade. O Senhor está cuidando. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.